Meu nome é Alessandra, eu tenho 28 anos e estou aqui para contar um testemunho, principalmente para você que é jovem, com problemas na família. Eu sempre me senti uma pessoa muito triste, embora tivesse muitas pessoas ao meu redor, eu sempre me senti uma pessoa muito triste. E eu tinha um problema muito sério com o meu pai. Na verdade, eu odiava o meu pai. Chegou uma fase na minha vida em que eu sentia ódio do meu pai. Se eu estava em um cômodo da casa, ele chegava, eu saía. E o ódio era tão grande que eu não conseguia ouvir o nome dele. E isso foi acontecendo ao longo do tempo. Eram muitas brigas na família, eram muitas, sabe, muitas desilusões em todos os sentidos. Na vida sentimental, em vida familiar, enfim. E isso foi acontecendo ao longo dos anos. Até que eu conheci uma pessoa, me apaixonei, começamos a namorar e eu engravidei. Meu pai não aceitou, proibiu o namoro, enfim, foi uma tristeza na minha vida. Tive a criança, um menino, e tive que ir embora para Brasília. Nós morávamos aqui no Espírito Santo e tivemos que ir embora para Brasília. E eu, naturalmente, acompanhei os meus pais e deixei ele para trás. E fomos para Brasília. E eu sofri muito com isso. Sofri muito. Eu costumo dizer que foi daí que minha vida começou a afundar. Eu fiquei 6 meses em Brasília e ele aqui. Ele foi a Brasília, ficou 2 meses, não teve jeito, veio embora. E acabou o namoro. Tive outro relacionamento, enfim. Só que eu sempre muito triste. Muito triste. E foi quando eu tive a ideia de ir na igreja, a primeira vez. Chamei minha irmã para ir comigo. Fomos à igreja e eu senti um alívio muito grande. Só que ainda assim, tinha um buraco muito grande dentro de mim. Embora eu tivesse sentido aquele alívio na igreja, dentro de mim tinha um vazio muito grande. E eu com a cabeça virada. Comecei a frequentar a igreja e tudo, mas algo muito mais forte dentro de mim falava para não seguir em frente. E eu, de cabeça virada, depois de 2 anos em Brasília, decidi que eu ia vir embora, atrás desse amor da minha vida, esse grande amor da minha vida. E eu fiz coisas impossíveis. Eu fiz coisas que minha cabeça falou, meu coração falou. Minha família na época estava numa situação bem complicada financeiramente falando. O meu pai teve que vender um carro que ele tinha para poder ajudar nas despesas de casa e eu roubei os meus pais e vim embora. Vim fugida para o Espírito Santo. E simplesmente deixei uma carta dizendo que não queria que ninguém viesse atrás de mim, porque eu estava vindo atrás da minha felicidade. E eu vim embora. Chegando aqui, foi aí que eu vi o meu sofrimento. Foi aí que a minha vida começou o sofrimento. Eu comecei a fumar, eu fumava muito, eu bebia muito, eu tinha noites e noites e noites de farra mesmo. Passava a noite acordada, chegava em casa de manhã. Eu frequentava baile funk todo sábado eu estava no baile funk. No sábado que eu não ia, que eu não entrava, eu me sentia mal, eu tinha que ir pelo menos lá na porta. Nunca paguei para entrar, porque para essas coisas a gente não precisa de dinheiro. Nunca paguei, nenhuma vez que eu fui, eu nunca paguei para entrar. Sempre entrei, alguém me colocando lá dentro. E isso foi indo. Eu passei fome, de não ter o que comer dentro da minha casa mesmo. Foi uma época terrível. Eu tinha na minha casa um pedaço de rapadura e água na geladeira. Eu não tinha mais nada o que comer. Tinha uma vizinha minha que ela sempre me oferecia as coisas e eu comecei a ter síndrome do pânico. Eu tinha medo de ficar sozinha. O fato de, o meu esposo vai sair para trabalhar, eu vou ficar sozinha. Eu ficava nervosa, eu chorava, eu gritava. Eu tive uma depressão profunda. E aí foi que eu descobri que essa vizinha que me dava as coisas, ela oferecia. Era tudo oferecido. E isso foi acontecendo. Até que eu queria ir à igreja, mas eu não tinha força. Eu tinha vergonha
muita vergonha. E eu tinha medo. E isso foi acontecendo, várias coisas. Bebida, farra, noitada. Só eu nunca me envolvi com droga porque eu tinha medo. A drogas mais fortes, assim, eu tinha medo. Então eu nunca me envolvi com isso. Mas eu bebia muito, eu fumava muito. Foi quando eu descobri que meu pai estava aqui no Espírito Santo. E algo dentro de mim falava para eu procurá-lo. Eu tinha vontade de ligar para minha mãe em Brasília. Cheguei várias vezes a chegar no telefone para ligar para ela, mas eu não tinha coragem, não tinha forças, eu não conseguia. Sentia muita falta das minhas irmãs, do meu filho, porque quando eu vim embora, eu larguei tudo. Eu larguei pai, eu larguei mãe, eu larguei minhas irmãs, eu larguei meu emprego e principalmente eu deixei para trás o meu filho. E aí eu comecei a ver que não era nada daquilo, que eu estava fazendo tudo tão errado, estava tudo tão confuso na minha vida, só que eu não conseguia enxergar, na verdade, o que era certo e o que era errado. E eu procurei meu pai. Procurei meu pai, primeiramente foi a minha mãe, através da minha cunhada, minha mãe entrou em contato e eu não queria falar com a minha mãe porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, principalmente a vergonha falava mais alto. Só que eu falei com ela e a partir do momento que eu falei com a minha mãe, tudo começou a mudar. Procurei meu pai e foi muito bom eu ter procurado meu pai e a gente se acertou, graças a Deus, eles me perdoaram. Eu tive outro filho ao longo desses anos, aí eu tive outro